No dia em que Miguel atirou o anel de noivado no Rio Tejo, o sol de Lisboa brilhava impiedoso, como se zombasse da dor que ele sentia no peito. Ele havia descoberto, por acaso, uma mensagem no celular de Sofia, sua noiva, revelando que ela sabia de seu segredo há meses e planejava confrontá-lo na frente da família inteira durante o jantar de aniversário. Em vez de enfrentar o caos, Miguel pegou uma mochila, comprou uma passagem de trem para o Porto e desapareceu, deixando para trás uma nota curta: preciso encontrar quem sou de verdade. A viagem de trem foi um turbilhão de pensamentos. Miguel, aos 28 anos, crescera em uma família conservadora de Almada, onde o pai, um pescador aposentado, pregava valores tradicionais como se fossem leis divinas. Um homem de verdade constrói uma família, não sonha com bobagens, repetia o velho senhor todas as noites à mesa. Miguel sempre soube que era diferente, desde os tempos de escola, quando olhava para os colegas de turma com um interesse que não se encaixava nas brincadeiras comuns. Mas ele enterrara isso fundo, namorando garotas para se encaixar, aceitando o emprego estável em um escritório de contabilidade para agradar aos pais. Sofia fora a escolha perfeita, bonita, de boa família, e disposta a um casamento rápido. Agora, enquanto o trem cortava as paisagens verdejantes do centro de Portugal, Miguel se perguntava se aquela fuga era libertação ou covardia. Chegando ao Porto, ele se hospedou em um hostel barato na Ribeira, onde o barulho dos turistas misturava-se ao som do Douro fluindo preguiçoso. Lá, conheceu Tiago, um artista de rua de 30 anos, que pintava murais coloridos nas paredes antigas da cidade. Tiago era abertamente gay, com uma confiança que Miguel invejava. "Por que você fugiu?", perguntou Tiago na primeira noite, enquanto bebiam vinho do Porto em um bar lotado. Miguel hesitou, mas algo no olhar calmo de Tiago o fez desabar. Contou sobre o anel, a noiva, a família. Tiago ouviu sem julgar, apenas acenando. "Às vezes, a gente precisa quebrar tudo para reconstruir", disse ele, tocando levemente o braço de Miguel. Foi o primeiro toque que Miguel sentiu como autêntico, sem máscaras. Nos dias seguintes, Miguel explorou o Porto com Tiago, visitando a livraria Lelo, caminhando pela ponte de Dom Luís, sentindo o vento do Atlântico. Pela primeira vez, ele se permitiu rir alto, sem medo de ser julgado. Mas as chamadas perdidas no celular o assombravam, mensagens da mãe chorando, do pai furioso, de Sofia exigindo explicações. "Você destruiu tudo", gritava uma delas. Miguel desligou o telefone, mas a culpa o corroía. Ele pensava nos irmãos mais novos, que o viam como exemplo, e na avó idosa, que sonhava com netos. Escolher a si mesmo significava abandonar eles. Tiago tentava acalmá-lo: "Família de verdade entende, um dia." Mas Miguel duvidava. Uma noite, após um beijo impulsivo com Tiago sob as luzes da Ribeira, ele chorou, dividido entre o êxtase da liberdade e o peso da traição. A tensão cresceu quando Miguel recebeu uma ligação inesperada de seu melhor amigo, Pedro, que o localizara pelo GPS do celular. "Sua família está em pedaços, cara. Seu pai teve um ataque de raiva e quebrou a mesa da sala. Volte e explique-se." Miguel recusou, mas a semente da dúvida foi plantada. Ele começou a questionar se Tiago era apenas uma distração, uma forma de fugir da realidade. Tiago, percebendo a hesitação, confrontou-o: "Você veio aqui para viver ou para se esconder?" A discussão terminou em silêncio, com Miguel caminhando sozinho pelas ruas empedradas, refletindo sobre as escolhas que o levaram até ali. Ele se lembrou de uma infância reprimida, de noites rezando para ser normal, de mentiras acumuladas como tijolos em uma parede. Agora, aquela parede ruía, mas o que viria depois? Enquanto isso, em Almada, a família de Miguel lidava com o escândalo. A mãe, Dona Maria, chorava nos braços da vizinha, sussurrando sobre o que fizemos de errado. O pai, Sr. João, negava tudo, atribuindo a fuga a influências modernas. Sofia, humilhada, espalhava boatos na cidade pequena, pintando Miguel como traidor. Os irmãos, confusos, se dividiam. A irmã mais velha o defendia em segredo, enquanto o caçula o idolatrava ainda mais pela coragem. A pressão social era sufocante. Em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas, ser gay era visto como fraqueza, pecado. Miguel sabia disso, e cada dia no Porto o fazia confrontar não só sua identidade, mas o custo de revelá-la. Miguel decidiu escrever uma carta para a família, explicando tudo. Sentado em um café com vista para o rio, ele derramou as palavras: "Eu amo vocês,
mas não posso mais fingir. Enviou-a, mas o arrependimento veio imediato. E se eles o rejeitassem para sempre? Tiago incentivou, é o primeiro passo para a paz. Mas a resposta veio rápida, uma ligação da mãe, implorando que voltasse. Seu pai está doente, Miguel. Isso o está matando. O coração de Miguel se partiu. Ele havia escolhido a liberdade, mas o preço era a saúde da família. A noite terminou com ele embalado nos braços de Tiago, mas o sono não veio. Amanhã, ele decidiria, ficar ou voltar. A decisão de Miguel de voltar à Almada foi impulsiva, guiada pela culpa que o consumia como fogo. Ele pegou o trem da manhã, deixando Tiago com um adeus apressado e uma promessa vaga de retorno. Não se perca de novo, disse Tiago, com os olhos cheios de decepção. Miguel assentiu, mas no fundo sabia que estava voltando para o campo de batalha. Chegando em casa, a recepção foi gelada, o pai o esperava na porta, braços cruzados, rosto endurecido. Você nos envergonhou, cuspiu ele, sem um abraço. A mãe, com olhos vermelhos, puxou para dentro, murmurando orações. O confronto familiar aconteceu na sala de estar, com todos reunidos como em um tribunal. Sofia estava lá, convidada pelo pai de Miguel, como testemunha. Você me usou, acusou ela, lágrimas escorrendo. Miguel tentou explicar, eu te amava, mas não do jeito que você merecia. Eu sou gay. A palavra ecoou como um tiro. O pai explodiu, isso é doença. Vamos levar você a um padre, ou a um médico. A mãe chorou, a irmã defendeu, deixem ele em paz. O caçula observava, confuso. Miguel sentiu o mundo desabar, ele havia imaginado aceitação, mas encontrou rejeição crua. Nos dias seguintes, a casa virou um inferno. O pai o ignorava, a mãe tentava curá-lo com novenas. Sofia partiu, mas não sem espalhar a notícia na vizinhança. Sussurros seguiam Miguel nas ruas, o filho do João é maricas. Ele perdeu o emprego, o chefe, amigo do pai, alegou questões morais. Isolado, Miguel se trancava no quarto, revivendo memórias com Tiago. Uma mensagem dele chegou, sinto sua falta. Luto por você. Mas lutar como? Ele considerou terapia, mas em Portugal rural, opções eram escassas, e o estigma pesava. Uma reviravolta veio quando a irmã, Ana, o levou secretamente a uma reunião de um grupo LGBT em Lisboa. Lá, ele ouviu histórias semelhantes, rejeições, mas também reconciliações. O tempo cura, disse um homem mais velho. Inspirado, Miguel confrontou o pai novamente, eu não escolhi isso, mas escolho não mentir mais. O pai, surpreendentemente, ouviu, mas rebateu, e a família? O que dirão os outros? Era o cerne, o medo social. Miguel percebeu que o pai projetava suas inseguranças nele. Enquanto isso, Tiago ligava insistente, convidando-o de volta ao Porto. Venha viver de verdade. Miguel hesitava, dividido entre lealdade familiar e desejo pessoal. Uma traição veio quando descobriu que o pai havia contatado um terapeuta de conversão, planeando interná-lo. Furioso, Miguel fugiu novamente, dessa vez para Lisboa, onde se hospedou em um albergue. Lá, encontrou emprego em um café gay-friendly, sentindo pela primeira vez pertencimento. Mas o passado o perseguia. Uma ligação da mãe, seu pai teve um infarto. Volte. Era verdade. Ou manipulação. Miguel voltou, encontrando o pai no hospital, frágil. Filho, eu te amo, mas não entendo, sussurrou ele. Miguel chorou, então me aceito como sou. Foi um momento de vulnerabilidade, mas o pai se fechou, não posso. Decepcionado, Miguel partiu, escolhendo Tiago e a liberdade. No Porto, a reconciliação com Tiago foi tensa. Você me abandonou, acusou ele. Miguel explicou a pressão familiar, e eles se perdoaram, mas com cicatrizes. Miguel começou a construir uma vida nova, aulas de arte com Tiago, amigos na comunidade LGBT. Mas a culpa persistia, ele sonhava com a família, questionando se valer a pena. A vida no Porto com Tiago parecia um sonho frágil, construído sobre as ruínas do passado de Miguel. Eles moravam em um apartamento pequeno na Baixa, onde o som dos bondes misturava-se às risadas noturnas. Miguel trabalhava como barista,
Tiago vendia pinturas. Pela primeira vez, Miguel se sentia vivo, beijando Tiago abertamente em praças públicas, ignorando olhares curiosos. Mas a sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda carregava preconceitos. Um dia, um turista os insultou, chamando-os de anormais. Tiago riu, mas Miguel tremeu, revivendo traumas. Uma carta da família chegou, escrita pela mãe: estamos tentando entender. Venha visitar. Miguel debateu com Tiago: e se for uma armadilha? Tiago incentivou, deu uma chance. Ele foi, sozinho, para Almada. A recepção foi morna, o pai, recuperado, evitou o tema, focando em banalidades. A mãe perguntou sobre aquele amigo. Miguel foi honesto: é meu namorado. Silêncio. A irmã sorriu, o caçula perguntou inocente: ele é legal? Mas o pai explodiu: não na minha casa. Miguel partiu magoado, mas com uma semente de esperança na curiosidade do irmão. De volta ao Porto, uma oportunidade surgiu. Tiago foi convidado para uma exposição em Lisboa. Venha comigo, disse ele. Miguel aceitou, vendo como chance de reconciliação. Na capital, eles se hospedaram perto do Bairro Alto, explorando a vida noturna gay. Mas um encontro inesperado, Sofia, em um bar, confrontou Miguel: você me destruiu. Bêbada, ela revelou que estava grávida, de outro homem, mas culpava Miguel por sua infelicidade. Chocado, Miguel a consolou, mas ela o empurrou: vai embora com seu amante. Tiago, testemunhando, questionou a lealdade de Miguel. A tensão entre eles cresceu. Tiago acusou: você ainda se importa com ela? Miguel negou, mas admitiu culpa residual. Uma briga explodiu: escolha, eu ou sua vida velha. Miguel escolheu Tiago, mas o dano estava feito. Ele começou a terapia, em uma clínica LGBT em Porto, desenterrando maus tratos emocionais da família. Você internalizou o ódio, disse o terapeuta. Miguel percebeu: suas escolhas não eram egoístas, mas necessárias. Uma traição maior veio quando o pai ligou, fingindo aceitação: venha para o aniversário da mãe. Miguel foi, com Tiago. Mas era uma emboscada, parentes conservadores estavam lá, com um padre para exorcizar Miguel. Humilhado, ele confrontou o pai: isso é amor. O pai rebateu: é salvação. Tiago defendeu: ele é perfeito como é. A família se dividiu, a irmã os apoiou, saindo com eles. Eu te amo, irmão, disse ela. De volta, Miguel cortou contato com os pais, focando em si. Ele começou a voluntariar em uma ONG LGBT, ajudando jovens como ele. Tiago e ele se fortaleceram, planejando uma viagem pela Europa. Mas o custo: perda da herança familiar, isolamento social. Miguel questionava: valeu a pena? Uma resposta veio em uma carta da avó: seja feliz, neto. Lágrimas caíram, talvez nem todos o abandonassem. Com o tempo, Miguel e Tiago construíram uma rotina estável no Porto, mas rachaduras apareciam. Tiago, ambicioso, aceitou uma residência artística em Berlim por 6 meses. Venha comigo, implorou. Miguel hesitou: seu trabalho, terapia, a irmã em Almada. Não posso abandonar tudo de novo. Tiago partiu sozinho, prometendo visitas. A distância testou o relacionamento, chamadas viraram discussões sobre compromisso. Miguel se sentia traído: você escolheu sua carreira sobre nós. Sozinho, Miguel enfrentou demónios internos. Ele viajou para o Alentejo, buscando paz em vinhedos tranquilos. Lá, encontrou um antigo professor, gay enrustido, que compartilhou arrependimentos: eu me casei, tive filhos, mas vivi infeliz. Inspirado, Miguel decidiu não repetir erros. Voltou ao Porto determinado a reconquistar Tiago, mas uma mensagem chegou: Tiago conhecer alguém em Berlim. Precisamos conversar. O confronto via videochamada foi devastador: eu te amo, mas aqui sou livre. Miguel implorou: volte. Tiago recusou: você ainda está preso ao passado. Coração partido, Miguel afundou em depressão, questionando todas as escolhas. Ele ligou para a irmã: eu errei tudo. Ana o visitou, oferecendo apoio: você é corajoso. Juntos, eles confrontaram os pais. Ana revelou que o pai sofria de culpa,
indo a terapia em segredo. Uma reviravolta, o pai apareceu no Porto, inesperado. Eu li sobre isso. Quer tentar? Miguel, cético, aceitou um café. O pai admitiu medos, crescia em tempos diferentes. Foi um passo pequeno, mas significativo. Miguel perdoou, mas manteve distância. Com Tiago, o fim veio amigável, seja feliz. Miguel viajou sozinho pela costa algarvia, refletindo sobre perdas e ganhos. Ele encontrou um novo amor, inesperado, Rui, um ativista LGBT em Faro, que lutava por direitos em Portugal. Rui era forte, sem medos. Juntos, eles organizaram eventos, enfrentando protestos conservadores. Uma vez, foram atacados verbalmente por um grupo católico, pecadores. Rui rebateu: amor não é pecado. Miguel, empoderado, juntou-se: eu sou gay e orgulhoso. Pela primeira vez, ele parou de se desculpar. Mas o preço? Ameaças anônimas, perda de amigos antigos. Miguel questionava a sociedade portuguesa, ainda dividida entre progresso e tradição. Ele escreveu um blog anónimo sobre sua jornada, ganhando seguidores. Uma mensagem da mãe: estou lendo. Orgulhosa. Reconciliação lenta começou. Com Rui, Miguel encontrou estabilidade em Faro, no sul de Portugal. Eles moravam em uma casa perto da praia, onde o mar Atlântico ecoava suas conversas profundas. Rui, aos 32, era ativista ferrenho, participando de marchas em Lisboa. Miguel se juntou, marchando na parede com bandeiras arco-íris, sentindo empoderamento. Mas memórias de Tiago doíam, ele via posts dele em Berlim, feliz com outro. Eu o perdi por medo, confessou Rui. Rui compreendeu: o passado nos molda, não nos define. Uma crise familiar surgiu, a avó adoeceu, e a família chamou Miguel. Ele foi, com Rui. Os pais, relutantes, permitiram Rui entrar. O pai, mudado pela terapia, apertou a mão de Rui: cuide dele. A mãe abraçou Miguel: perdoe-nos. Foi um momento de cura, mas frágil. A avó, em seu leito, sussurrou: viva a sua verdade. Sua morte uniu a família. No funeral, Miguel falou abertamente sobre amor, chocando parentes conservadores. De volta a Faro, Miguel enfrentou um dilema ético. Rui queria adotar uma criança, mas em Portugal, leis para casais gays eram recentes e contestadas. Estamos prontos? Perguntou Miguel. Rui insistiu: para provar que amor gay é família. Mas Miguel temia o escrutínio social, lembrando sua infância. Uma discussão acalorada: você ainda tem vergonha? Miguel admitiu: não de nós, mas do mundo. Eles pausaram o plano, focando no ativismo. Uma traição veio de dentro. Um amigo de Rui vazou informações pessoais para a imprensa conservadora, pintando-os como agitadores. Artigos surgiram: ativistas gays destroem valores tradicionais. Miguel perdeu o emprego novamente, Rui enfrentou ameaças. Divididos, eles brigaram: isso é o preço da visibilidade. Miguel considerou-se esconder, mas Rui o confrontou: foi para isso que você fugiu. Inspirado, Miguel organizou uma manifestação em Faro, falando publicamente sobre sua jornada. Eu escolhi me amar, apesar do custo. A multidão aplaudiu, mas contra-manifestantes vaiaram. Uma pedra voou, ferindo Rui. No hospital, Miguel jurou: não vou me calar. A recuperação uniu-os mais. Eles se casaram em uma cerimônia simples, com a família de Miguel presente. O pai, emocionado, disse: estou aprendendo. Mas o custo persistia: isolamento de alguns parentes, estresse constante. Miguel refletia: escolhas certas doem tanto quanto erradas. Anos passaram, e Miguel, agora aos 35, olhava para trás com uma mistura de orgulho e melancolia. Casado com Rui, eles adotaram uma menina, Maria, enfrentando burocracia e preconceitos. Em Faro, a vida era plena: dias na praia, noites ativistas. Mas sombras permaneciam: o pai falecera, reconciliado, mas com palavras não ditas. A mãe visitava, brincando com a neta: ela é uma bênção. Miguel via nela a redenção familiar. Uma reviravolta final: Tiago reapareceu, em uma conferência LGBT em Lisboa. Você parece feliz, disse ele.
Miguel assentiu, aprendi a não me desculpar. Eles conversaram sobre o passado, perdoando mutuamente. Tiago, solteiro, admirava, você construiu algo real. Miguel percebeu, suas escolhas, dolorosas, levaram à autenticidade. Mas a sociedade evoluía devagar, leis progrediam, mas mentes nem sempre. Miguel enfrentou um debate público com um político conservador: famílias gays destroem a sociedade. Ele rebateu: amor fortalece. O debate viralizou, trazendo apoio e ódio. Uma ameaça grave veio, um ataque anônimo à sua casa. Protegendo Maria, Miguel questionou: vale o risco? Rui o acalmou: nossa vida inspira outros. Miguel concordou, continuando a luta. Ele escreveu um livro sobre sua jornada, sem desculpas, tornando-se voz para jovens gays em Portugal. O sucesso trouxe paz, mas o preço, privacidade perdida, relacionamentos tensos. No fim, Miguel sentou na praia com Rui e Maria, assistindo o pôr do sol. Ele pensou nas escolhas: fugir, amar, lutar. Cada uma custou algo: família, amigos, paz, mas deu liberdade, amor, propósito. Será que escolher a si mesmo sempre justifica o sofrimento alheio?